Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É muito bom, glorioso estarmos juntos nesta fé, nesta comunhão e nessa família gloriosa com o propósito de levar a poderosa palavra do Reino dos Céus. Queridos, o nosso tema da série é a perspectiva do avivamento. Essa já é a mensagem de número 6. Queria dizer a você que o Senhor tem despertado o meu coração de uma forma muito forte nesses dias acerca daquilo que Deus está fazendo. A obra que Deus está fazendo diz respeito ao interior das pessoas, diz respeito ao grito de Deus para uma mudança de vida. Aleluia! É o grito de Deus para que a vida possa governar e que todas as coisas sejam realizadas na vida. A vida que nós acabamos de ministrar, a última série aí, né, sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Este avivamento, no conteúdo de uma perspectiva, é algo que está acontecendo. Eu preciso que você entenda que está acontecendo. Eu creio que Deus está falando de forma tremenda. Gente, nós estamos já no final de 2025, já entrando em 2026. Em poucos dias nós já adentramos o novo ano e já estamos lá em cima no calendário. Então eu não creio que há mais tempo ainda para ficar pensando, cocheando entre dois pensamentos, né? Por mais que a luta e a guerra diária tente nos levar para esse caminho. Qual caminho, pastor? O caminho de cochear entre dois pensamentos. Mas existe uma pressa no coração de Deus. E essa série tem esse intuito, essa visão, essa palavra de trazer de volta, de resgatar, amados irmãos, de dentro de cada um de nós, aquele amor, aquela unção, aquele fogo, aquele prover de Deus. E eu tenho certeza que esse tempo agora, o falar de Deus é nessa direção. Deus está restaurando vidas, meus amados. A restauração do Senhor está avançando e adentrando em áreas privativas de nosso interior, como nossa vontade, mente, emoção. São áreas privativas, são áreas nossas, são áreas que muitas vezes nós não abrimos mão dela, mas eu sinto que Deus está entrando com a provisão nestas áreas para mudar todo o contexto e o conteúdo destas áreas. Nós estamos aqui com a palavra aberta no livro de Atos, amados irmãos, o capítulo 2, versos 17 ao 21, onde fala a poderosa palavra de Deus, né, do que aconteceu lá ali, amados irmãos, quando a palavra de Deus está revelando sobre a pregação de Pedro, né? Pedro está liberando uma palavra rema ao coração do povo. E acontece que ao liberar essa palavra, ao tocar o coração do povo, as coisas continuaram acontecendo. Nós vemos que foi revelado, depois dessa mensagem, amados, a situação da igreja. Como que a igreja estava, a dedicação, a comunhão, o partir do pão, né? Então percebe-se aqui, nos versículos 42 ao 47, a realidade do avivamento, né? Percebe nesse texto a realidade do avivamento, porque se o avivamento está acontecendo, a comunhão é verdadeira. Se o avivamento está acontecendo, queridos, tudo é real, não é utópico, não é divisivo, não é você para lá e eu para cá e acabou. Somos uma unidade. A visão do corpo, a revelação do corpo, ela passa a ser uma realidade dentro de nós, passa a ser uma vida diária, né? Uma vida prática. Então nós começamos a praticar esta realidade. E outra coisa que nós vemos aqui na sequência é que quando a igreja ela está sob avivamento, ela está naquele poder, naquela unção, naquela presença, naquela transformação, naquela restauração, os milagres começam a acontecer.
E os milagres que acontecem não têm a finalidade de levantar o nome de alguém, o nome de um homem, ou o nome de uma denominação. Os milagres são para cumprir a vontade de Deus e para que a glória de Deus se manifeste. Quando você lê o capítulo 3 de Atos, você já encontra uma situação onde os dois discípulos estão indo para o local de reunião. Eles estão indo para o templo e de repente o que acontece? Um homem estava lá aleijado, um homem estava lá sofrendo e de repente com o encontro daqueles discípulos, cheio da unção, cheio da presença de Deus, vibrando na presença do Espírito, acontece um milagre. Olha que interessante. O homem esperava, está no capítulo 3 de Atos, né? O homem era aleijado e o homem esperava ali uma esmola. O homem não esperava uma cura, ele esperava uma esmola. Mas acontece que quando Pedro levanta a voz e fala, olha, nós não temos prata, nem ouro, mas em nome de Jesus levanta. Então o que ele tinha era muito mais forte do que ouro, do que dinheiro. Então, queridos, a presença manifesta de Deus, a glória de Deus, a autoridade de Deus na vida da igreja é mais forte do que qualquer coisa. Não nada supera a presença manifesta de Deus. Nem ouro, nem dinheiro, nem fama, nada. Então nós não podemos trocar a presença de Deus por nada. Nós não podemos baratear o Evangelho. Hoje, infelizmente, baratear o Evangelho. Hoje, banalizar o Evangelho. Vou usar uma palavra mais forte. Hoje, prostituíram o Evangelho. O que é prostituir o Evangelho? É misturar aquilo que é com aquilo que não é misturar a verdade com a mentira, sabe, amados? É misturar o engano, misturar a rebelião, sabe? Muitas vezes as pessoas são rebeldes no coração, sabe? E quer confundir as pessoas dizendo, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou sair, Deus me mandou fundar, Deus me mandou fazer. Deus não mandou nada. Deus, ele tem na terra um corpo, ele tem na terra um povo, ele tem na terra, queridos, um instrumento, e o nome desse instrumento chama igreja. Então tudo que é passar do conteúdo de igreja, de comunhão, de amor, né? Tudo isso, queridos, realmente é esfriamento espiritual. Tudo isso realmente, amados, é falta de avivamento, é amornamento espiritual. A igreja de Laodiceia é a igreja morna, ela amornou, ela não tem temperatura, ela não tem força, né? Ela fica no meio termo, em cima do muro, sabe? Se der eu vou, se der eu vou, hoje é assim, vamos para a vigília, se der eu vou, vamos orar, se der eu vou, vamos adorar, se der eu vou, é assim, irmãos. Essa voz é voz de mornidão, sabe? Quando nós estamos vivendo o calor, o frescor, a unção poderosa do Espírito, sabe qual que é o propósito? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto a ir a qualquer momento, eu estou aqui para fazer, conta comigo, somos um. Entende, amados? Então, esta é a realidade, é a verdade revelada, ministrada e operada na igreja em avivamento. E Pedro, então, depois deste milagre, desta cura, foi maravilhoso, né? Aquele homem, de repente, amados, recebe a cura, sai andando, glorifica o nome do Senhor. Você encontra no capítulo 3, olha que tremendo, né? Ele estava ali pedindo esmola e Pedro e João olharam para ele, verso 4. Então Pedro disse, olha para nós, olha para nós. E o homem olhando para eles, né, esperando receber uma esmola, Pedro falou, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E o homem então segurou na mão de Pedro e andou, e deu um salto, pôs em pé, começou a andar. Agora, o que me chama a atenção é que a primeira decisão do homem após a cura, amados, foi entrar no templo e louvar a Deus. E é interessante, os homens, as autoridades da lei,
reconheceram aquele homem. E isso custou, amados irmãos, uma grande batalha. A Bíblia diz que Pedro estava ali no templo, e quando pregava no templo, apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até ele, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. E vendo isso, Pedro disse: israelitas, que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-los, vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós mesmos somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu saúde perfeita, como todos podem ver. Aleluia. Gente, então agora o que acontece? Pedro, ele começa a testemunhar a grandeza de Deus na vida daquele homem. Então, olha o que o avivamento faz. Olha o que a presença de Deus na vida de uma pessoa faz. Houve um rebuliço a partir da cura, né? A pregação de Pedro, depois veio a cura deste homem, e agora vem a outra pregação de Pedro no templo agora, né? E ali o rebuliço por causa da cura daquele homem. Isso é tremendo, né? Então eu quero orar por você e vou continuar aí para concluir a 7ª mensagem. Eu sei que Deus está fazendo algo tremendo através dessa palavra, e eu espero que você tome uma decisão na sua vida. Aleluia! Assim como eu tenho tomado na minha todos os dias. Pai, muito obrigado por esse momento, pela vida, pelo Espírito Santo. Pai, abençoa os teus filhos de forma tremenda, abençoe a cada um, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até amanhã.